A nossa vida, amém? A palavra dele é poderosa, fiel, para fazer grandes coisas no coração daqueles que a ouvem. Lucas 15, quem encontrou, diga glória a Deus. Nós vamos ler o versículo de número 8 e o 9 apenas, amém? E qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar? E achando, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Amém? Esses são os versículos para a nossa meditação nessa noite. Sou grato a Deus, irmão, por essa oportunidade de estar aqui, falando em nome do Senhor. Agradeço a confiança no meu pastor, amém, na minha pastora que não está, os irmãos, os obreiros dessa casa que têm nos ajudado. E eu queria compartilhar com os irmãos, queridos, que coisa boa é quando se cumpre o que Josué falou: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Talvez você ainda não tenha toda a sua família servindo ao Senhor, mas eu quero declarar sobre a sua vida que esse dia vai chegar, irmão. Você vai entender o que eu estou falando nessa noite, né? Nossa igreja tem um ministério infantil, aonde meus filhos pequenos participam, fizeram parte da reforma protestante aqui, puderam trabalhar na obra do Senhor. Tem a Nicole, que está na mocidade, de quinta-feira fica ali no Sonco Preto. Tem a Ju, que está no Beck agora, e até minha sogra, irmão, sobrou até para minha sogra, foi no acampamento com os jovens para estar servindo lá, trabalhando. Então, coisa boa é você ter a sua família servindo ao Senhor, amém? Você crê que a sua família em breve também servirá ao Senhor? Amém? Toma posse disso, queridos. Sou grato a Deus por essa dádiva, porque a maior vitória de alguém nessa terra, irmão, é você saber que a sua casa está firmada na rocha que é o Senhor, amém? Nós temos aqui um texto, na seção, se eu pudesse falar assim, de achados e perdidos da Bíblia Sagrada. Essa é a seção do achados e perdidos, porque aqui nós temos a ovelha perdida, a dracma perdida e o filho que se perdeu. E quando a gente lê o versículo de número 8, o versículo de número 9, aparentemente não tem uma lição tão profunda para o nosso coração. Mas meditando em oração, o Espírito de Deus veio falando ao meu coração, e eu tenho certeza que você sairá daqui edificado nessa noite. Primeira coisa que eu quero dizer para você, querida, é você acalmar o seu coração. Você pode falar para alguém aí do seu lado, dizer assim: se acalma. Sim, o Senhor está no controle de todas as coisas. Você pode dizer isso, você pode crer nisso. Porque quando nós olhamos para esse texto, alguns estudiosos vão dizer que essa parábola das dracmas, essas moedas que valia ali um salário de um trabalhador, era oferecido para uma mulher em forma de dote. E a mulher, quando ela recebia essa dracma, simbolizava que ela estava comprometida com o noivo e que breve viria o seu casamento. E há outros também que vão dizer que essas dracmas eram moedas valiosas que normalmente as mulheres guardavam para algum dia de adversidade, um dia que viesse espontaneamente sobre a sua vida, ela tivesse o recurso ali para resolver aquela situação. Porque quando nós olhamos para a Bíblia, para a história dos irmãos no tempo de Jesus, as mulheres elas não tinham muito valor, elas não eram respeitadas, não eram assistidas
não eram vistas como nós vemos nos dias de hoje. Se a mulher ficasse viúva, e ela não tivesse um filho, não tivesse um herdeiro, um homem, essa mulher ela era descartada e ela era rejeitada. Provavelmente viraria ali uma mulher de rua, em situação difícil, a não ser que a sua família lhe estendesse a mão. As mulheres não podiam trabalhar na rua, as mulheres não tinham direito a nada. O testemunho de uma mulher, ainda que ela visse uma cena de crime, e ela testemunhasse contra um homem, a palavra da mulher não valia nada. Então, a Bíblia diz que esta mulher, ela perde uma dracma. Sendo um dote ou um bem para um momento de adversidade, ela perdeu algo de valor, sim ou não? Algo bastante valioso para ela, para as mulheres daquele tempo. E a palavra diz que ela perde essa dracma dentro de casa. E é dentro disto aqui, querido, que eu quero compartilhar uma mensagem para o seu coração sobre os valores que têm sido perdidos ao longo do tempo em meio à nossa caminhada na presença de Deus. É uma mensagem que me deixa livre para abordar alguns assuntos que algum outro texto da Bíblia não me deixaria, porque quando eu falo sobre valor, eu falo sobre algo que é importante para nós. E quando nós olhamos para a igreja de Cristo, não há nações, a igreja de Cristo, eu, você, alguns irmãos que estão espalhados por aí pelo mundo afora, a gente sabe que estamos sendo constantemente contra-atacados, bombardeados, vivendo momentos de adversidade, aonde alguns valores nos têm sido tirados. Valores tais qual a família, o matrimônio, valores como ali uma vida plena na presença de Deus, valores uma intimidade com Deus, uma comunhão com Deus, o serviço na obra de Deus, ministério, chamado. E sabemos que muito tem sido investido contra a igreja do Senhor, e existem algumas pessoas que já abriram mão de alguns valores, mas não abriram assim de uma hora para outra. Simplesmente esse valor se perdeu dentro de casa. E quando eu falo casa, pode ser a sua casa, como pode ser a casa de Deus aqui, a igreja. Valores que têm sido negociados, que têm sido colocados de lado. Posso falar também sobre a nossa fé, que tem sido desgastada em embates contra o inimigo que quer nos tragar todos os dias. Posso falar de valores em relação à nossa confiança em Deus. Então eu posso falar aqui sobre valores preciosos que têm sido perdidos dentro da casa. Eu quero chamar você para esta palavra nessa noite, para você compreender, querido, que estava tudo bem em um dia, e no outro dia, aquele valor em que havia sido perdido. E aquela mulher, qual foi a atitude dela? E são as atitudes dessa mulher que vão trazer para nós nessa noite um alicerce para que nós possamos resgatar os valores que nós perdemos. Talvez você diga, pastor, eu não perdi nada. Será, irmãos? Será que a sua intimidade, a sua comunhão com Deus ainda é a mesma? Ou esse valor se perdeu?
Será que o seu desejo pelo seu ministério, pela sua chamada, ainda é o mesmo ou se perdeu? Será que a sua família ainda é importante para você ao ponto de você abrir mão de tudo? Para não abrir mão da sua esposa, do seu esposo, para não abrir mão dos seus filhos? São valores que nos têm sido tirados, que através de atitudes simples, nós podemos resgatar nessa noite e o nome do Senhor ser glorificado sobre a nossa vida. Talvez ela não perdeu por um relaxo dela, por uma displicência dela. Se for no contexto de que a mulher recebia como dote, se usava na cabeça 10 moedas de dracmas, e talvez uma se soltou e ela perdeu, tudo bem. Talvez ela guardou ali em algum lugar e passou o tempo, ela se esqueceu onde estava e ela perde esse valor. Mas aqui não é sobre perder, irmãos. Porque perder, nessa batalha que nós estamos enfrentando para preservar a nossa vida na presença de Deus, na comunhão com Deus, sempre haverá perdas. Então o problema não é perder, é não aceitar a condição daquilo que se perdeu. Porque quando essa mulher ela percebe que a dracma estava perdida, ela coloca um plano em ação. Um plano de tentar encontrar o que estava perdido. Quando eu preparava essa palavra aqui, o Senhor falava muito ao meu coração sobre o valor da família, matrimônio, filho. E o Espírito de Deus me levava muito sobre isso, em que existe esse valor fundamental para a igreja do Senhor, que alguns corações estão colocando de lado. Irmãos, a sua família é o maior bem que você pode ter nessa terra. Seus filhos, sua esposa, o seu esposo. Ainda que muitas das vezes a gente não consiga estar 100% bem, não é verdade? Afinal de contas, as mulheres elas não trabalham para nós, sim ou não? As irmãs não gostaram. Mas os varões também não trabalham para as mulheres. Mas não é porque existe uma incompatibilidade de pensamento, de ideias, que é necessário que você abra mão de um valor tão fundamental. Se este valor por um acaso está sendo perdido nessa noite, é noite de você colocar um plano em ação para resgatar a dracma que estava se perdendo. Relacionamento com Deus, intimidade, comunhão, ministério, chamada. Quando eu me converti, pouquinhos anos atrás, eu sentava em uma cadeira como essa daí, e tudo que eu olhava para o altar e que eu queria ser, era um pregador como aqueles que eu ouvia. Não, eu não sou bom pregador, misericórdia. Falo de Jesus, irmãos, tenho muito a aprender. Mas o meu coração desejava estar aqui, e eu entendi que isso era o chamado que Deus havia delegado para a minha vida. E eu perseverei, eu corri atrás, e eu estudei, eu aprendi, e hoje, por bondade do Senhor, eu posso trazer essa palavra para o seu coração. Mas quantos dos irmãos que estão sentados na nave da igreja, que já não têm interesse para estar, aleluia, no ministério, na casa do Senhor? Não se interessa pela pregação da palavra, não se interessa pelo louvor, não se interessa para estar inteirado nas coisas da casa de Deus. Valores que ao longo do tempo estão se perdendo. As pessoas não querem se levantar para servir como foram chamadas para servir. E vão empurrando com a barriga, vão colocando de lado o ministério da santa vocação, da qual foram chamados. Mas essa é a noite que Deus tem uma estratégia para você, meu irmão. Para você resgatar aquilo que está perdido. Quero falar aqui também de pessoas feridas, machucadas na obra, machucadas no relacionamento familiar.
pessoas que por decepções abriram mão de viver a plenitude de Deus para suas vidas. Pessoas que não querem mais, se cansaram, e que parece que o ministério não anda, parece que as coisas não vão, parece que você não foi chamado para isso, ou pessoas que decidiram se sentar e não fazer mais nada para o Senhor. Irmão, será que é isso que Deus quer para a tua vida? Será que Deus errou lá atrás, quando Ele falou que tinha uma obra para você, que tinha um ministério, que confiaria algo nas tuas mãos? Será que Deus estava confuso? Por certo que não. São valores que temos perdido, coisas que temos colocado de lado, sentimentos, pessoas, ministério, obra, chamada, casamento. Porque hoje em dia não é assim, não deu certo, separa, abandona. O conflito está muito grande, cada um para um lado. Não, irmão. A igreja de Jesus, ela tem valores preciosos que o Senhor confiou a ela. E esses valores precisam ser resgatados. Poderia fazer qualquer outra coisa da minha vida. Poderia ser o maior engenheiro, arquiteto, policial que fosse. Mas eu entendi que eu fui chamado para estar aqui no altar pregando a palavra. E esse é um valor que eu não posso negociar. Eu poderia viver qualquer tipo de vida lá fora, mas eu entendi que eu fui chamado para ser um pai de família, para ser um esposo, para ter uma única mulher. E esse é um valor que eu não posso negociar. Muitos perderam a dracma e não estão nem aí, irmãos, para recuperar aquilo que se perdeu. Mas não é porque perdeu que precisa estar perdido para sempre. Porque a primeira atitude, veja aí comigo, versículo de número 8. Primeira coisa que ela faz, ela acende a candeia. Primeira coisa, ela acende a Salmo 119, 115. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Valores que se perderam só serão encontrados quando nós realmente introduzirmos aquilo que traz luz para a nossa vida, que é a santa, bendita e poderosa palavra de Deus. A luz que ilumina o caminho, que traz luz por onde passamos. E às vezes a nossa mente está em treva, estamos perdidos nos nossos pensamentos e não sabemos o que fazer. Palavra de Deus. Sabe por que muitas das vezes, irmãos, ficamos pelos cantos, murmurando, chateados, desanimados, preocupados, ansiosos? Porque nos falta essa palavra dentro do coração. Porque, irmão, essa palavra, quando ela é absorvida na nossa alma, e não estou dizendo que é errado, irmão, a gente é carne, é natural o desespero vir. Mas quando essa palavra ela é absorvida, quando a gente come essa palavra, igual o profeta Ezequiel comeu, que era doce nos lábios, mas no estômago ela era amarga. Por quê? Porque ela é doce quando você lê, mas ela é difícil para praticar, porque ela nos coloca em uma condição de ter que confrontar o nosso próprio eu. Então é fácil eu pregar uma palavra para você, mas viver ela, aí é que é o difícil. E nós estamos vivendo um tempo que muitos querem pregar de A a Z, mas não querem viver o que prega.
Mas essa palavra, irmão, ela é luz para a nossa vida. Às vezes você está aí achando que o seu ministério está perdido, o seu casamento está perdido, a sua família está perdida, os seus sonhos foram frustrados, e eu quero dizer para você que através da palavra nessa noite, você vai sair daqui crendo que aquele que prometeu, Ele é fiel para cumprir, e as promessas dEle estão de pé sobre a mim e sobre a sua vida. É a palavra que nos sustenta, é a palavra que nos alimenta, é a palavra, irmão, que é responsável por fazer a asepsia da nossa alma. Porque nós vamos olhar para a Bíblia Sagrada e nós vamos ver que muitos homens de Deus enfrentaram momentos terríveis. Sadraque, Mesaque e Abidnego, a fornalha de fogo ardente, Daniel na cova dos leões, o profeta Jeremias jogado na cisterna, foi amarrado na porta da cidade, chicoteado, o mesmo profeta Jeremias. Nós vamos ver Isaías, nós vamos ver tantos homens da Bíblia Sagrada que passaram por momentos adversos. Mas aí em Lamentações, o profeta Jeremias vai dizer que ele traz à memória aquilo que possa dar para ele o que? Esperança. E às vezes você entrou aqui nessa noite e parece que tudo está perdido. Parece que as coisas não andam, parece que a vida não vai, parece que está travado, mas se você olhar para aquilo que a palavra te promete, te garante, você vai sair daqui com a sua esperança renovada nessa noite. Porque ainda que nós perdemos alguns valores na nossa caminhada, a atitude de procurar aquilo que se perdeu compete a nós. E até nessa semana foi falado, às vezes nós queremos colocar na conta de Deus aquilo que é responsabilidade nossa. Irmão, no nome de Jesus, aquilo que é para Deus fazer, Ele vai fazer. Mas aquilo que é para mim e para você fazer, somos nós que temos que fazer. Se a nossa espiritualidade está indo de mal a pior, qual é a atitude nossa, irmão? É vir na oração de segunda. Presbítero Luiz, eu estou sem força, não consigo caminhar, varão, quero orar com vocês, me ajuda. Resgatando um valor. O casamento está indo de mal a pior, qual é a atitude? Mileide, Bolívar, a situação não está bem, preciso da ajuda de vocês. Vem aqui, ó, senta comigo, me traz palavra, me alimenta, me ensina, me instrui. Mas é mais fácil o que, irmão? Jogar nas mãos do acaso, e ir empurrando com a barriga e vivendo a vida. E não é dessa maneira. Salmo 119, 105. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos, e a luz que clareia o meu caminho. E as adversidades vêm, o dia mau vem, a má notícia chega, e o crente, firmado na palavra, ele supera todas as coisas, irmãos. Porque os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Só que uma das coisas, irmãos, mais valiosas, uma das que temos perdido, é a nossa confiança naquele que pode todas as coisas. Às vezes você conversa com um crente, irmão, ele está pior que o ímpio, não acredita em mais nada, ele não confia, ele só murmura, ele só blasfema. Falta do quê? Palavra. Por que nós queremos? Ser alimentado no culto do domingo e no culto da quinta. E a pobre da nossa Bíblia fica a semana inteira lá na estante, lá, aberta no Salmo 91. Irmão, Deus está te chamando para você mergulhar na palavra. Não é a oração do profeta,
não é a revelação do profeta, não é a mensagem do pregador, é você e Deus, o Espírito Santo, na leitura da palavra, que vai trazer calor para a sua vida, e você vai crer que as promessas de Deus estão de pé sobre a sua vida. Temos que parar com essa dependência. Dependemos do altar para tudo, dependemos do profeta para tudo, dependemos do pastor para tudo. E quando na verdade, irmão, 66 livros aqui, ó, que podem nos trazer a direção precisa e correta. Sabe, quando você coloca o GPS no seu celular, que você quer ir para algum lugar, e ele te leva no caminho certinho. Às vezes dá até uma volta um pouco maior, isso aí é verdade. Mas você chega. E com a palavra de Deus, por incrível que pareça, é a mesma coisa. Às vezes você pode até dar uma volta para chegar no seu objetivo. Mas se você tiver alicerçado nessa palavra, meu irmão, certo quanto o ar que nós respiramos nessa noite, você vai chegar na onde Deus prometeu que você chegaria. É a palavra. Como é que ela ia procurar a dracma no escuro da casa dela? Não ia encontrar nada. Ia ficar tateando no escuro ali. E às vezes você está tentando reconstruir um relacionamento, reconstruir a família, reconstruir o ministério, reconstruir a chamada, está tateando no escuro e Deus está dizendo: ei, volta para a minha palavra. Volta para a minha palavra. Vem para o centro da minha vontade. Vem entender o que eu tenho para a tua vida, vem entender o que eu quero para você. Porque se tem uma coisa, é que a gente desperdiça versículos chaves, que nos coloca como gigantes diante da adversidade. Quer ver um? Abre aí sua Bíblia comigo em Romanos 8:37. Quem encontrou? Mas em todas estas coisas, somos o quê? Somos o quê? Somos o quê? Para você guardar no seu coração agora, somos o quê? Por meio daquele que nos... Bom, você não é vencedor. Você é mais do que vencedor sobre todas as coisas. E é uma promessa de Deus, dentre milhares que tem na Bíblia, que está disponível sobre a tua vida. Bom, quando eu sei que sobre todas as coisas eu sou mais do que vencedor, independente do resultado terreno, eu não vou me desesperar. Porque a palavra já está me garantindo que, independente de eu conquistar o imóvel do sonho, o carro do sonho, o trabalho do sonho, eu sou mais do que vencedor. Meu nome já está escrito no livro da vida. O resultado final eu sei qual é. Eu vou entrar pelas mansões douradas, eu vou me assentar na mesa, eu vou ver o Cordeiro face a face, eu vou estar com Ele para todo sempre. Então, sobre todas essas coisas que acontecem, nós já somos mais do que vencedor. Hoje eu estava saindo de manhã do trabalho e um rapaz que trabalha comigo, a mulher dele passou mal e ela está gestante. E eu falei assim: pô, cara, como que está sua esposa? Ela está melhor? Ele falou assim: não está não. A gente vai ter que abortar o filho. Com a maior naturalidade. Falei: pô, cara, mas o que aconteceu? Não, a criança não desenvolve, é assim mesmo. E vamos para cima. A gente tenta de novo lá na frente. Já se entregou, irmão. Porque é um ímpio. Não conhece a palavra de Deus.
pessoa que não tem esperança nenhuma. Você fala com um crente sobre isso, qual seria a atitude do crente? Olha, o médico deu uma má notícia, mas eu sei que a última palavra vem de Deus. Me ajuda em oração. Sabe, coloca os irmãos da igreja para orar por mim. E quando eu ouvi o que ele me falou, Henrique, eu falei, cara, eu vou orar por você. Ele olhou para mim, falei assim, sabe por quê? Porque a gente serve um Deus que pode todas as coisas. Ele parou e ficou me olhando, Luizão. Irmão, para o médico é um diagnóstico, mas talvez para o meu Deus pode ser um milagre. Eu vou pedir para os meus irmãos orar por você. Sabe por quê, irmão? Porque ou a gente crê no que está escrito aqui nessa Bíblia, ou a gente para, irmão, de vir aqui fingir que acreditamos. Aonde está a sua confiança no momento da adversidade? Está igual a do ímpio, que não sabe o que fazer, não sabe o que falar, que já se entregou, que já desistiu. Pessoas falam, não, os crentes é doido. Somos sim, irmão, porque a gente só desiste quando a última palavra é liberada lá do céu. Enquanto ele não falar, a gente não abre mão de reconquistar a promessa que está sobre a nossa vida. É loucura para quem perece, mas para nós que somos salvos, é poder de Deus para a nossa salvação. Aí ele, não, ora lá. Eu falei, amém, queridos. Orar. Se Deus quiser, Ele vai fazer e a gente vai ter uma notícia melhor. E às vezes, irmão, olha isso aqui. Pessoas que você encontra no caminho, que tem uma história parecida, ou está passando por algum problema, alguma situação. E a pessoa se abre com você, você prega para a pessoa, você ministra para a pessoa, você fala que Deus pode, você fala que Deus faz, você fala que Deus está no controle, mas quando você olha para a sua situação, a sua fé não consegue triunfar sobre a sua adversidade. Você tem força para pregar para todo mundo, mas para acreditar que o Deus que você prega, que é poderoso para fazer na vida do seu próximo, também é poderoso para fazer na sua. E é isso que a igreja precisa entender nessa noite. Acender a candeia. Abre aí comigo Filipenses. Quatro 12. Aqui nós vamos ver a declaração do apóstolo Paulo. E a gente vê em Carros o 4:13. Todo mundo fala o 4:13. Sim ou não, Cris? Mas o 4:12 ninguém quer. E o segredo da vitória, de triunfar sobre a adversidade, é ter a disposição que Paulo teve quando ele escreveu o versículo 12. Olha o que ele vai dizer: sei o que é passar necessidade, e eu também sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Você está entendendo isso aqui? Paulo está falando assim, olha, não importa qual seja a situação que eu viva, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque a força para suportar não vem de mim, vem dele. A força para avançar não vem de mim, vem dele. Ele está dizendo aqui, olha, quem me fortalece para eu suportar é ele. Então não importa o que eu viva, eu posso tudo naquele que me fortalece. E em 2 Coríntios capítulo 12, ele vai falar o quê? Que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa
Quando eu estou fraco, é aí que eu estou. Acende a candeia nessa noite na sua vida, irmão. Deixa essa palavra entrar aí no seu coração. Olha, Deus já vem dizendo que você é mais do que vencedor sobre todas as coisas. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Que na sua fraqueza Deus aperfeiçoa o poder dele. Você quer mais versículos? Tem muitos mais. Porque a gente está tão preocupado, irmão, com as notícias das redes sociais, que a gente deixa a Bíblia de lado. E vai sofrendo e vivendo o problema, esquecendo que a palavra de Deus é o alicerce sólido para que a gente venha caminhar triunfante nessa terra. Segunda coisa que essa mulher faz, depois de acender a candeia, ela varre a casa. Mulherada, levanta a mão sim, irmã. Não sei como é lá na casa de vocês, mas a cada 7 dias, 15 dias, é o dia da faxina geral, sim ou não? Tira o fogão do lugar, tira o micro-ondas, e sai desmontando a casa inteira, sim ou não? Eu não sei o porquê, irmão, vocês fazem isso, mas vocês fazem. É porque tem sujeirinhas lá no fundo, que se você passar o pano só onde o padre vê, igual diz o outro, essa sujeira fica escondida lá. Varre só o meio da casa e debaixo do fogão sempre cai um grão de arroz, né? Então você tira tudo do lugar para poder fazer a limpeza. E eu acredito que quando essa mulher aqui acendeu a luz e começou a varrer a casa, ela não aguentou ficar lá dentro. Porque o chão, no tempo bíblico aqui, era um chão de terra batida, Cristiano. Sim ou não? E ela achou até o que ela não sabia que tinha perdido. Porque ela teve a atitude de acender a candeia e varrer a casa. Bom, é olhar para dentro de nós e ver alguns lugares que precisa ser limpo. A mágoa não pode morar no coração do cristão. O rancor não pode morar no coração do cristão. A falta de perdão não pode morar no coração do cristão. Tem coisas que carregamos em nossa vida que não fazem parte mais agora da vida que nós vivemos. Gálatas 2:20 fala: já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E como é que Cristo vive em mim, se dentro de mim tem coisas que não o agrada? Fala assim: essa noite é a noite de varrer a casa. Bom, se você tem alguém para pedir perdão, quando acabar o culto, já manda esse WhatsApp aí, ou até vai na casa da pessoa. Libera esse perdão aí, irmão. Tira essa pessoa da sua vida. Se tem rancor, se tem mágoa, se tem birra, tira isso da sua vida. Se tem desavença, se você tem problema com alguém, é noite de resolver isso, irmão. Não carregue isso mais com você. Porque depois que você acende a candeia, você começa a enxergar tudo que está dentro de você e à sua volta. E aí você vai ver a sujeira lá e você vai deixar ela lá? Não. Vai varrer e vai pôr para fora, sim ou não? Às vezes tem que desconstruir para reconstruir. E a desconstrução envolve muita coisa. Principalmente abrir mão daquele termo assim: mas não sou eu o culpado, é ele, é ela. Não sou eu quem está errado, é ele, é ela. É desconstruir, irmão. É abrir mão do eu. Filipenses vai dizer: e tenhas vós também o mesmo sentimento que teve Cristo Jesus.
que sendo igual a Deus, não usurpou ser igual a Deus, antes se esvaziou e se fez homem, e na forma de homem assumiu a morte, morte de cruz. Ele era o rei, o Senhor dos senhores, o Deus poderoso. Ele abriu mão da glória e da divindade, se fez homem, para que eu e você pudéssemos ter o nosso nome escrito lá no livro da vida. E às vezes, irmão, a gente não quer engolir o nosso eu, para liberar um perdão para quem nos feriu. Efésios 6 fala que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra potestades e os principados dominadores do presente século. Eu também não posso falar que tudo é o diabo, tem coisa que é a pessoa também, irmão. Sim ou não? Tem coisa que é caráter, tem coisa que é o bicho. Só que não é porque aconteceu lá atrás que eu preciso carregar isso para a minha vida toda. Eu vi o pastor Hernandes Dias Lopes falar um dia, uma mensagem, que quando você não libera o perdão, Cristiano, é como se você levasse a pessoa nas suas costas. Você senta para tomar o café da manhã, pastor, a pessoa está lá com você. Você senta para almoçar, a pessoa está lá com você. Você vai tomar banho, a pessoa está lá com você. Você vai dormir, a pessoa está lá com você. Por quê? Porque ela nem sabe, irmão, muitas das vezes que você tem esse sentimento aí dentro de você. E você está carregando a pessoa com você, sabendo que é muito simples para se livrar disso. Libera o perdão. Ó, fulano, não preciso nem se explicar, irmão. Eu fui no culto lá na AD Nações, tinha um pastor meio maluco lá pregando, e ele falou que eu preciso fazer a asepsia da casa. Preciso tirar para fora aquilo que não convém. E tem uma coisa que eu preciso pôr para fora de mim, e é esse perdão aqui. Me perdoa em nome de Jesus. Está perdoado, acabou, irmão. Você vai ver que na mesma hora uma tonelada vai sair das suas costas. Só que se não varrer a casa, se não fizer a limpeza, não adianta. A dracma sempre vai estar perdida. Terceira coisa que ela faz, ela procura com diligência. Não é de qualquer maneira, irmão. Não é um passe de mágica. Não é uma palavra que vai ser liberada aqui, quando você piscar, aconteceu. Não. São atitudes diárias. Preciso voltar a queimar. São orações diárias. São jejuns diários. São buscas diárias. Eu preciso reconstruir o meu casamento. São atitudes diárias. São mimos diários, carinhos diários, mensagens diárias que você vai ter que mandar para o seu esposo, para a sua esposa, ou até mesmo para o seu filho, para a sua filha. Porque reconstruir, irmão, dá trabalho, é difícil, mas é necessário. Entenda nessa noite que existem valores que estão sendo perdidos, que a igreja tem abandonado, deixado na beira do caminho, que é herança nossa, que não pode ficar de lado. Procurar com diligência. Eu quero ser um pregador. Vai ler a palavra, vai estudar, vai meditar, vai orar, vai jejuar, vai subir monte. Ah, pastor, precisa disso? Precisa, irmão. Porque é um conjunto. Não é o Claro TV que você liga lá e fala, eu só quero a internet. Não, tem que comprar o pacote completo. Tem que ter vida com Deus. Dentre outras coisas. Mas aí a pergunta é, caminhando para o fim. Sei que não é aquela mensagem que você vai agarrar no Lúcio da pastora Alvasti aqui, irmão. Mas é uma mensagem que vai te fazer refletir acerca de valores que você colocou de lado ao longo da sua trajetória. Valores que o Senhor confiou nas suas mãos
E que você precisa nessa noite entender que as suas atitudes é que farão com que esses valores sejam resgatados outra vez. Converso com bastante gente. E algumas pessoas dizem assim: poxa, eu queria voltar ao fervor. Queria voltar, sabe, sentir Deus no culto, chorar no culto. Queria voltar a falar as línguas estranhas, queria voltar. Eu falo, irmão, você queria. Quem queria não quer. Tem que falar assim, ó, eu quero. Porque quando você fala eu quero, você se posiciona e toma uma atitude. Porque o que Deus mais quer, irmão, é levantar homens e mulheres com esses valores, alguns aqui citados nessa noite, como uma verdade que é inegociável: família, ministério, chamada, palavra e serviço na obra. Valores que nós não podemos abrir mão. E que às vezes você está aqui me ouvindo e você perdeu. E aí a primeira coisa que você vai fazer: acender a candeia, leitura da palavra. Aí, ó irmão, eu vou te falar, acabou virando uma palavra, uma mensagem pastoral. Ah, pastor, mas eu não enxergo a letrinha da Bíblia. Irmão, tem letra gigante. Sim ou não, pastor? E aí se você falar, não, mas nem a letra gigante, tem Bíblia em áudio, irmão. Tem o YouTube lá, se você colocar lá, salmo tal, versículo tal, vai falar para você, vai pregar para você. Não existe desculpa. Tem a escola dominical aqui no domingo de manhã. Às vezes é mais fácil dar uma desculpa do que assumir um posicionamento. Aí você fica só nesse negócio de eu queria. Quem queria não quer, irmão. Tem que falar eu quero. E se posicionar e falar: Deus, estou aqui, ó. Eu quero encontrar a dracma que eu perdi. E eu sei quais são as dracmas que eu perdi, irmão. E eu estou lutando para encontrar todas elas novamente. E você? Você sabe qual é a dracma que você perdeu? Quando a gente lê o texto da ceia, 1 Coríntios 11, tem um versículo que o pastor sempre lê. Está no finalzinho da ceia, que fala assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Não é o pastor que tem que te examinar. Não é o pregador. Não é o seu amigo, não é o seu esposo, não é a sua esposa. É você mesmo, que tem que entrar no quarto secreto, dobrar o joelho e olhar para dentro de você. Fala assim: Deus, mostra para mim que eu preciso e posso fazer para melhorar na tua presença, para encontrar a dracma que um dia o Senhor confiou nas minhas mãos. Com a permissão do pastor, se coloca de pé. Estava conversando com o Leandro ali embaixo. E é engraçado que existem mensagens que a gente prega que não traz um movimento visível. Né, Leandro? Mensagens que não traz movimento visível, mas são mensagens que faz um movimento interno. E se tem uma coisa, irmão, que esses anos de pregação já me deram, é a certeza de que o homem não precisa ver nada. Não preciso saber se a palavra teve o efeito aí, não preciso. Porque a mensagem ela sempre é enviada
e ela cumpre o efeito ao qual ela foi mandada. Essa palavra, irmão, ela tem um endereço. Ela tem o CEP, tem o número, tem o CPF, tem o RG. Essa palavra tem um coração aqui, que ela foi direcionada, que você recebeu na sua alma, e que você entende que existem valores que estavam se perdendo, e que você precisa resgatar nessa noite. Eu não vou te chamar aqui na frente, mas é você e Deus aí nessa hora aí agora. Você é quem sabe como você chegou no culto. Você é quem sabe como está o seu ministério. Você é quem sabe como está o seu casamento, como está a sua família. Você é quem sabe quais são os perdões que você precisa liberar. Você é quem sabe quais são as atitudes que você precisa tomar. E se você não sabe, irmão, o Espírito Santo, Ele está aqui. Aleluia, Deus. E Ele é poderoso, irmão, para trazer o convencimento. É Ele quem opera tudo em todos. E talvez você diga, pastor, eu estou bem, eu não me encaixo em nada. Glória a Deus, irmão. Quase um anjo, daqui a pouco você sobe. E se você não está, irmão, abre o seu coração para Deus aí agora. Quantos irmãos louvam? Abre o seu coração. Se derrama na presença de Deus. E se você é alguém que estava afastado dos caminhos do Senhor, pastor, eu estava afastado, eu negociei alguns valores, negociei a minha salvação, eu abri mão dessa dracma aí, da salvação, por motivo que não me importa, irmão. Você quer voltar para os caminhos do Senhor nessa noite? Você sim. Eu queria que você saísse do seu lugar e viesse até aqui à frente. Pastor, eu nunca confessei Jesus como Salvador. Eu gostaria de confessar nessa noite. Você também pode sair do seu lugar e vir aqui à frente. Pastor, eu sou o filho pródigo, como foi pregado aqui domingo retrasado. O Pai de amor está de braços abertos para receber você, querido. E às vezes coisas aconteceram que te levaram a se afastar dos caminhos do Senhor. E você entende hoje que existem valores que você não pode negociar, principalmente a sua salvação, salvação da sua alma. E você gostaria de voltar para Jesus nessa noite. Existe alguém aqui em nosso meio? Faz um sinal com a sua mão. Quero orar por você. Existe alguém? A palavra diz que eram 100 ovelhas. Mesmo texto que a gente leu. Todas no aprisco. Jesus deixou as 99 e foi em busca daquela uma que estava perdida. E às vezes esse culto aqui, nessa noite, foi só para alcançar a sua alma, irmão. Você estava perdido, desprotegido. E você quer voltar para o aprisco do seu Pai. Existe alguém nessa noite? Vamos louvar o Senhor? Se não existe, que Deus lhe dê uma próxima oportunidade. Nós vamos nos quebrantar nessa noite, irmãos. Vamos abrir o coração e falar: Deus, tem valores que eu não quero abrir mão e eu não tinha força. Eu quero acender a candeia nessa noite. Eu quero varrer a casa. Eu quero, sabe, com diligência voltar a viver no centro da sua vontade. Coloque a sua mão direita no seu coração. Senhor Deus, nós oramos aqui nessa noite, Pai. E é uma palavra que ela não traz um movimento visível, mas lá onde o homem não pode ver, Pai, eu sei que essa palavra ela alcançou o alvo. E o Senhor possa nessa noite, meu Deus, tomar esse teu filho, essa tua filha, na tua mão direita. Pai, levanta o caído nessa noite.
Pai, se existe um lar aqui, um casamento, Pai, que estava, Senhor meu Pai, precisando de restauração, Pai, que esse valor familiar seja restaurado nessa noite. Pai, se existe alguém aqui que abriu mão do seu ministério, da sua chamada, que precisa voltar, Senhor meu Pai, a fluir no centro da tua vontade, Pai, que essa seja a noite que esse teu filho vai sair daqui de mãos dadas contigo. Pai, que o Senhor produza em nós, Deus, o verdadeiro avivamento, não um avivamento emocional, mas um avivamento racional, aonde nós compreendemos, ó Pai, que precisamos estar no centro da tua vontade, se relacionando contigo, vivendo, Senhor meu Pai, a tua boa e poderosa palavra nas nossas vidas. Meu Deus, esse teu filho que estava desanimado, que estava entristecido, Senhor, Pai, sem forças para caminhar, oh Deus, renova ele agora, renova ela agora, Senhor meu Deus. Pai, segura com a tua destra, meu Pai, esse coração que estava, meu Pai querido, vacilando, Senhor meu Deus, entre dois pensamentos. Amanduria sobre Ecomondagai. Oh Espírito Santo, o adversário não vai prevalecer, Senhor meu Pai, sobre a tua igreja. Meu Pai, haverá posicionamento aqui nessa noite, haverá uma entrega sincera aqui nessa noite. O Senhor vai restaurar ministérios aqui nessa noite. O Senhor vai restaurar famílias aqui nessa noite, Pai. Darabara sobre comum derevai. Vem com teu poder, Senhor meu Deus. Continua falando ao coração da tua igreja. E assim eu oro, Pai, agradeço em nome de Jesus, e as palmas louvam o Senhor. Senhor te abençoe e faça brilhar teu rosto em ti, conceda tua graça e te dê paz. Família
os teus filhos e os filhos dos seus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família, os seus filhos e os filhos dos seus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família, os teus filhos e os filhos dos teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família, os teus filhos e os filhos dos teus filhos, tua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, e teu riso e teu choro. É contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. Minha presença, minha bênção, até 1000 gerações. Tua família, os teus filhos e os filhos dos teus filhos, tua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, de dia e de noite, tua entrada e saída, teu riso e teu choro. É contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. Levante as mãos para o céu e cante. Vamos ouvir a igreja, declare. Com as duas mãos lá em cima, dê a melhor salva de palmas para Jesus. Oh, glória! Aleluia! Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero chamar aqui à frente os aniversariantes da semana. Venha, eu quero orar por você. Cadê os aniversariantes? Está aqui nosso irmão. Mais alguém?
A igreja estende a mão para cá, vamos orar pelo nosso irmão. Grandioso eterno Deus, poderoso Pai, teu filho completa mais um ano de vida, mais um ano de vitória, Senhor. Ó Senhor, continua derramando as suas bênçãos sobre a vida dele e da família, Pai, em nome de Jesus. Amém. Parabéns, meu irmão, Deus abençoe, em nome de Jesus. Na cantina tem lanche de carne louca, e essa cantina é em benefício da equipe do Atos, que é a equipe de evangelismo. Então a cantina vai ser destinada a isso no dia de hoje, amém? Nós vamos orar, agradecer ao Senhor por este culto, também orar pelos jovens que estão voltando, deve estar quase chegando, mas nós vamos orar pelos nossos jovens. Tem oração por Luiz, que está com problema na coluna, por Sandra Pereira, que vai passar por uma cirurgia, e por Pedro Antunes, que problema de saúde. Oremos ao Senhor. Grandioso eterno Deus, poderoso Pai, nós apresentamos, Senhor, esses pedidos de oração, Senhor, que precisa, Senhor, ó Pai, de restauração. Pai, ser com eles, ó Deus, restaura, Senhor, essa irmã que passará por uma cirurgia. Guarda ela, Senhor, do erro médico, Senhor, de todo mal. Ó Senhor Jesus, agora, Senhor, nós te pedimos, Senhor, vem abençoar a tua igreja, Senhor. Leva o teu povo na tua paz, guardando de todo mal, da bala perdida, do sequestrador, do acidente, de todo mal. Dê uma semana abençoada, dê uma semana de vitória a cada um, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, a doce consolação do Espírito Santo de Deus, seja com cada um de nós. Digamos todos, amém. Deus abençoe a todos. Uma linda salva de palmas. Pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados, estamos de pé, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, estamos de pé, não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos, nação santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, como estamos de pé, não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos, nação santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer.